Olá, você sabia que vem por aí mais um grande concurso da Receita Federal? A Receita pediu o preenchimento de mais de 3.300 vagas para cargos de nível médio e nível superior. É uma oportunidade que você não pode perder. Além disso, o Tribunal de Contas da União também está com previsão de um grande concurso ainda este ano. E aí, o que você está esperando para começar a se preparar? Pensando nisso, o Qualis Concursos lançou seu novo curso pelo Zoom. Serão 4 matérias essenciais para quem está estudando para a área fiscal e de controle: auditoria, administração financeira e orçamentária, direito empresarial e matemática financeira e estatística, que você vai poder assistir sem sair da sua casa. Mas corra, que as nossas vagas são limitadas. E se inscrevendo até o dia 14 de agosto, você ainda ganha 10% de desconto. Corre lá! E as nossas aulas começam no dia 15 de setembro. Aguardamos você lá. Um grande abraço e até a próxima! Olá pessoal, um grande prazer estar de novo com você aqui em mais um evento da Qualis Concursos. Nesse evento aqui, nós vamos tratar do tema mais importante de auditoria. Nós vamos falar sobre procedimentos de auditoria, o assunto que mais cai em prova. Eu tenho certeza que vai ser útil para você. Bom, para a gente começar esse nosso evento, essa aula, eu vou chamar aqui o seu material. E aí a gente começa, Deixa eu chamar aqui, nós vamos falar sobre procedimentos de auditoria, é o tema da nossa aula de hoje. E antes da gente entrar no tema, eu sempre te convido, a seguir a Qualis Concursos nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e vir estudar conosco. Bom, vamos lá. Eu sempre utilizo essa figura que está aí na sua tela, para conseguir explicar tudo que está envolvido em um procedimento de auditoria. Você precisa entender como funciona o processo de auditoria para que os conceitos façam sentido para você. Então, quando a gente estuda auditoria, nós precisamos saber que a auditoria é dividida em 3 grandes fases: o planejamento da auditoria, a execução da auditoria, que é o que nós vamos estudar hoje, os procedimentos de auditoria, e a fase de relatório. Alguns dizem que existe uma 4ª fase, que seria a fase do monitoramento. O monitoramento é uma fase que existe nas auditorias internas, que são auditorias permanentes, e também existe monitoramento nas auditorias governamentais. No âmbito das auditorias independentes, iniciativa privada, raramente nós temos essa fase do monitoramento. Legal? Bom, então vamos lá. Um procedimento de auditoria, o auditor lida com fontes de informação. Aí nós temos informações sobre objetos, sobre critérios e sobre situações. São as informações que chegam ao conhecimento do auditor. Bom, para o auditor poder valorar essas informações, o auditor precisa ter recursos de transformação para que essas informações, que mais tecnicamente poderíamos falar que são dados, se transformem verdadeiramente em informação. Aí nós temos os recursos de transformação, os próprios auditores, os colaboradores, as competências dessa equipe de trabalho para a realização dos procedimentos, tanto de planejamento quanto de execução e no relatório, e as instalações, sistemas e softwares. Bom, para que esses recursos de transformação possam atuar sobre os dados, nós temos os requisitos para o funcionamento dos trabalhos. E aí nós temos as leis e as normas sobre auditoria, as normas e padrões de auditoria, notadamente as NBC-TAs, legal? Temos os procedimentos e técnicas de auditoria, que serão objeto de realização na fase de execução, e o objetivo e escopo da auditoria. Esses são os requisitos. Eu utilizo recursos de transformação sobre os dados, as informações, produzo as evidências de auditoria dentro dos procedimentos, tenho os achados, faço o meu relatório e estão lá meus resultados, os achados de auditoria, que são as desconformidades identificadas, as conclusões da auditoria e as propostas de ações corretivas. A auditoria
também tem essa função de identificar melhorias, notadamente auditoria interna, né? E aí o produto é para os clientes da auditoria. Legal? Você precisa entender como funciona isso, quais são essas fases e quais são os recursos envolvidos. O que nós vamos estudar hoje? Os procedimentos de auditoria. Legal? Nós vamos estudar a fase de execução. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, procedimentos de auditoria. Procedimentos de auditoria são a principal forma do auditor obter evidências de auditoria. Então, vamos lá. Os procedimentos de auditoria são as técnicas utilizadas pelo auditor para descobrir a realidade, para conseguir descobrir o que aconteceu. As evidências de auditoria nada mais são do que o auditor consegue coletar no seu trabalho sobre a realidade. Depois o auditor vai pegar as evidências de auditoria, o que aconteceu, e confrontar com o que deveria ter acontecido, com os critérios, com o padrão, as desconformidades entre o que é as evidências de auditoria e os padrões estabelecidos. Quando há essa desconformidade, nós temos os chamados achados de auditoria. Beleza? Agora veja um ponto importante. O auditor normalmente obtém as evidências de auditoria por conta dos procedimentos que ele realiza, mas não necessariamente. Muitas vezes o auditor se depara com algumas informações relevantes para o seu trabalho, mas que não decorrem de procedimentos de auditoria. Às vezes, as informações são entregues voluntariamente pela entidade ou por terceiro, ou seja, o auditor não fez nenhum procedimento para obter a informação. Às vezes, a divulgação de alguma informação relevante na grande mídia, às vezes num órgão regulador, compreendeu? Então, as evidências de auditoria não são obtidas apenas pelos procedimentos de auditoria, mas os procedimentos de auditoria, os chamados testes de auditoria, são a principal ferramenta para o auditor obter as evidências de auditoria. Legal? Muito bem. Bom, e aí tá aí, né? No teu material, as evidências também podem ser obtidas por outros meios. Por exemplo, o controle interno da qualidade da empresa de auditoria, para aceitar e continuar com clientes, verificando, né, inclusive trabalhos pretéritos, os trabalhos não só da sua empresa de auditoria, como de auditores anteriores, e o que eu falei para vocês, né, alguma informação do órgão regulador, na grande mídia, alguma informação que chega voluntariamente ao auditor, que não decorre de um procedimento de auditoria realizado. Bom, veja aqui que importante. A evidência de auditoria para obtenção de conclusões, para fundamentar a opinião do auditor, é conseguida pela execução de, primeiro, procedimentos de avaliação de risco. Esse ponto é importantíssimo. O auditor lida com risco. Legal? Você já sabe isso, né? Você já deve ter visto isso. O auditor, primeiro, tem o risco do seu trabalho. É o risco de auditoria. O que é o risco de auditoria? É o risco do auditor expressar uma opinião inadequada sobre o objeto do seu trabalho. Legal? Esse é o risco de auditoria. Muito bem. O auditor, pensando no risco de auditoria, vai dimensionar o seu trabalho de forma a tentar identificar quais são as áreas envolvidas no seu trabalho que apresentam maior risco de distorção relevante. Então, o auditor, desde a compreensão do ambiente da entidade, do seu controle interno, dos seus sistemas de informação, o auditor está tentando identificar quais são as áreas daquela entidade onde há maior risco de haver distorções relevantes, que levem a demonstrações financeiras com distorção relevante. O que é uma distorção relevante? É uma distorção capaz de afetar a tomada de decisão por um usuário das demonstrações financeiras. Então, o auditor identifica riscos de distorção relevante. Inclusive, o auditor pondera sobre a significância desses riscos. Porque se existe um risco de distorção relevante, mas a probabilidade de ocorrência desse risco é pequena, esse risco não vai ser significativo e, portanto, o auditor não vai se preocupar com ele. Legal?
O auditor realiza procedimentos de auditoria relativos à avaliação de riscos, notadamente em cima dos procedimentos de controle interno da entidade. Então, o primeiro tipo de procedimento de auditoria que nós temos são os procedimentos de avaliação de riscos. Agora, o auditor não executa apenas esses processos de avaliação de riscos. Avaliação de riscos, você está compreendendo os riscos envolvidos no trabalho e dimensionando a sua auditoria. O auditor também tem que realizar os chamados procedimentos adicionais de auditoria, que abrangem os testes de controle. Teste de controle, o nome já diz, você não pode errar. Teste de controle é teste de controle interno, legal? É teste do controle interno da entidade. E também nós temos os chamados procedimentos substantivos, que se subdividem em testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. Então guarde isso. Existem procedimentos de auditoria de avaliação de risco e procedimentos adicionais de auditoria. Nenhuma auditoria pode ser finalizada só com procedimento de avaliação de risco. Beleza? Não pode. Você tem que passar ao próximo passo. Tem que passar aos procedimentos analíticos, né? Vem aqui comigo, ó. A esses procedimentos adicionais de auditoria. Dentre esses procedimentos adicionais, nós temos dois grandes grupos. Os testes de controle, que são testes de controle interno, e os procedimentos substantivos, que se subdividem em testes de detalhes, análise detalhada de contas contábeis, de saldos, de registros, e os procedimentos analíticos substantivos, também chamados, grosso modo, de revisão analítica, nos quais você busca padrões de comportamento, históricos da própria empresa, do setor onde ela atua, e você verifica se aqueles padrões estão presentes nas demonstrações financeiras da entidade. Se não estiverem presentes, você acende aí uma luzinha amarela que pode ter algum problema. Aí você parte para os testes de detalhes. Legal? Muito bem. Bom, então vamos lá. Então, procedimento de auditoria. De um lado, avaliação do risco, identificação dos riscos envolvidos no trabalho, foco maior no nível da demonstração, uma análise mais global, não sendo suficiente para obter todas as evidências. Já te falei, não pode a auditoria ter apenas procedimento de avaliação de risco. É necessário termos os procedimentos adicionais. Nos procedimentos adicionais, nós teremos a avaliação dos controles internos, legal? Controles internos também tem uma escopo, uma visão, né, dentro da avaliação de risco, mas também temos nos procedimentos adicionais, notadamente nos testes de controle, e as detecções efetivas das distorções relevantes. Porque primeiro eu estou analisando os riscos do trabalho. Quando eu vou para esses procedimentos adicionais de auditoria, aí eu vou buscar as distorções relevantes efetivamente, seja em decorrência do mau funcionamento do controle interno, seja em decorrência da execução dos procedimentos, né, analíticos, né, seja testes substantivos, testes de controle, seja os procedimentos, né, vem aqui comigo, ó, os procedimentos substantivos. Beleza? Esses procedimentos adicionais, eu já não estou mais no nível da demonstração, no nível geral. Eu já estou no nível das transações em si, das contas contábeis. Legal? Esses procedimentos adicionais são divididos em testes de controle e procedimentos substantivos. Os testes de controle são direcionados ao quê? A avaliação da efetividade operacional dos controles internos da entidade, mas no nível das afirmações. É no nível já do detalhe, porque o controle interno, analisado de uma forma mais macro, está lá nos procedimentos de avaliação de risco. Compreendeu? Beleza? Legal. Além dos testes de controle, existem os procedimentos substantivos, que são destinados a detectar distorções relevantes, não problemas de controle, sim distorções relevantes no nível das afirmações. E esses procedimentos substantivos são divididos em testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. E aí a gente põe aqui, ó, procedimentos analíticos substantivos se referem àqueles grandes volumes de transação que tendem a ser previsíveis no tempo. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma folha de pagamento estável, né? Pouca rotatividade.
Se eu testo um determinado mês, eu posso extrapolar para todo o ano. Eu espero encontrar o mesmo padrão no resto do ano. Compreendeu? São transações que se repetem ao longo do tempo. E eu consigo, por conta dessa repetição, fazer um teste isolado e extrapolar isso para todo o período. De outro lado, eu tenho os testes de detalhes. Os testes de detalhes são aqueles exames de saldo de contas, classes de transações, etc. Até o nome já diz, né? Testes de detalhes. Então, você vai no detalhamento. Beleza? Você pode encontrar distorção relevante, tanto nos procedimentos analíticos substantivos, quanto nos testes de detalhes. Legal? Bom, e aí eu faço aqui uma figura para você poder entender os procedimentos de auditoria, né? Então, os procedimentos de auditoria, eu divido em dois grandes grupos. Os procedimentos de avaliação de risco, que são feitos lá no âmbito do planejamento da auditoria. Perpassa toda a auditoria, mas começa desde a fase de planejamento. Identificando os riscos envolvidos no trabalho, onde eu posso ter distorção relevante, qual o grau de significância desses riscos. Eu vou fazer uma avaliação em relação aos riscos, mas também preciso necessariamente realizar os procedimentos adicionais de auditoria. Esses procedimentos adicionais se subdividem em testes de controle, onde o teste recai sobre a efetividade do controle interno. Por outro lado, temos os testes substantivos, que se dividem em testes de detalhes, de saldos, de contas de transações, e os procedimentos analíticos substantivos, onde eu tenho grande volume de transações que se repetem periodicamente, e aí eu consigo fazer um teste em um determinado período e extrapolar para o resto. Legal? Essa é a estrutura dos procedimentos de auditoria. Agora, né? E só um detalhezinho em relação aos testes de controle. Os testes de controle, que são testes do controle interno, tem dois focos possíveis, né? Os chamados controles administrativos e os controles contábeis. Isso é importante, porque o controle interno de uma entidade serve como uma área auxiliar, assistente da alta administração. A ideia de controle interno é você conseguir monitorar o desempenho da entidade de forma que a entidade atenda os seus objetivos. Para isso, o controle interno se foca em aspectos operacionais, de eficiência e eficácia, se pauta dentro dessa ideia de procedimentos operacionais na conformidade regulatória e legal, ok? Agora, para o auditor independente, o que é importante do controle interno é o controle interno contábil. Porque a empresa se preocupa também em ter uma contabilidade rígida, portanto existe controle interno relativo à escrituração contábil. E esse aqui é o relevante para o auditor independente. Para o auditor independente é relevante fazer testes de controle sobre os controles contábeis. Legal? Então nós temos os controles administrativos, que ajudam a administração na condução organizada e ordenada dos negócios da empresa, ok? Mas também temos os controles contábeis. E nos controles contábeis nós temos três grandes áreas, né, que envolvem o controle contábil. De um lado, a segregação de funções. Então, a segregação de funções nos registros contábeis é uma prática relevante para fins de controle, ou seja, quem faz o registro contábil, por exemplo, não é quem cuida do ativo fisicamente. Então, se tem uma pessoa que cuida do ativo fisicamente e outra que faz o registro contábil, porque se eu tiver a mesma pessoa, eu posso ter uma fraude e ninguém perceber. A pessoa dá um fim no bem fisicamente e mantém lá na contabilidade, já que ninguém vai fazer a verificação física. Compreendeu? Legal? Então, primeiro, segregação de funções. Os sistemas de autorização. Sistemas de autorização envolvem a política da entidade de algumas operações precisarem de um aval por um terceiro. Então é muito comum em empresas, por exemplo, né, na área de compras. Compras até um determinado valor, cada comprador tem autonomia para fazer. Acima de um certo valor, o chefe do comprador também precisa autorizar aquela compra. E às vezes valores muito relevantes têm que passar pela diretoria. Compreendeu? Também são procedimentos de controle interno. Porque se a compra é mais relevante, teoricamente tem um risco maior de haver um conluio entre o comprador da sua empresa e o vendedor da outra, né? Para fazer uma operação que de repente não é muito vantajosa para a sua empresa e o seu comprador recebe um dinheiro por fora. Legal? E por fim, os sistemas de registro, né?
os sistemas de registro na própria escrituração contábil. Como é feito o registro? Alguém faz e alguém revisa? Não. Ou revisa acima de determinadas operações. Como que funciona a extração das informações contábeis, os balanços e balancetes? Qual a periodicidade? Compreendeu? Então, na hora de analisar os controles internos, contábeis, normalmente são esses pontos que vão ser vistos pelo auditor independente, para avaliar a eficácia desses controles contábeis. Bom, e aí temos testes de controle aqui, né, como exemplo, né, para vocês. Olha lá, só para ilustrar, né? Testes de controle contábeis, sistemas de conferência, aprovação e autorização, segregação de funções, que eu já falei para você que é relevantíssimo, os controles físicos sobre ativos, ou seja, de repente para sair um ativo da entidade, precisa preencher um formulário que tem que estar autorizado por tal pessoa. Legal? Ou existe um inventário periódico nos bens do ativo fixo da empresa. Legal? Esse é um teste de controle. E a auditoria interna. A auditoria interna, focada nas demonstrações contábeis, é um controle interno contábil. As empresas são obrigadas a ter auditoria interna? A resposta é não. Se a empresa tiver auditoria interna, o auditor externo é obrigado a se comunicar com a auditoria interna. O auditor externo não é obrigado a aceitar os trabalhos da auditoria interna, de corroborar esses trabalhos, não, mas o auditor externo é obrigado a se comunicar com os auditores internos. Legal? Agora, e alguns testes de controle administrativos? Bom, controle de qualidade, treinamento de pessoal, é um controle, né, administrativo. As análises estatísticas de lucratividade por produto, está se verificando aí a alocação eficiente de recursos, estudo de tempos e movimentos. Agora você vê, né? Não vai interessar para o auditor independente, né? Estudo de tempos e movimentos. Legal? Então, os auditores independentes vão fazer testes de controle nos controles contábeis. Legal? Beleza. Bom, quando que o auditor deve realizar testes de controle? Isso está previsto em norma. Vamos lá. O auditor deve planejar e realizar testes de controle para obter evidência de auditoria apropriada e suficiente quanto à efetividade operacional dos controles relevantes, aí vamos lá, a avaliação de riscos de distorção relevante no nível das afirmações pelo auditor inclui a expectativa de que os controles estão operando efetivamente. Lembra que o auditor realiza uma avaliação de risco? Se na avaliação de risco do auditor se partiu da ideia de que os controles internos funcionam efetivamente e, portanto, os procedimentos adicionais de auditoria vão partir desse pressuposto de que o controle interno funciona bem, eu tenho que testar o controle interno. Beleza? Então, eu vou testar o controle interno porque os procedimentos de auditoria foram montados sob essa premissa, mas é uma premissa que tem que ser testada. Beleza? Segundo ponto, ou é necessário fazer teste de controle se os procedimentos substantivos isoladamente não fornecem evidência de auditoria apropriada e suficiente no nível de afirmações. Ou seja, você não fez teste de controle, foi direto para os procedimentos substantivos e não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e suficiente. Aí você realiza testes de controle para verificar se obtém essas evidências. Beleza? Então veja, quando o auditor está lá na fase do planejamento, mapeando a entidade e planejando quais são os procedimentos de auditoria que serão realizados, o auditor vai ter que considerar dentro da sua ponderação se os controles internos estão, em princípio, funcionando ou não. Se o auditor considerar que os controles internos são uma porcaria pela avaliação que foi feita de risco, o auditor não precisa nem testar o controle, porque já parte do pressuposto que o controle é ruim. Mas se o auditor parte da premissa de que os controles internos são relevantes naquela entidade e realiza o planejamento dos trabalhos sob a premissa de que os controles internos estão funcionando adequadamente, ele tem que testar essa premissa. Beleza? É isso que está dito aqui. Legal? Na linha que há, né? Avaliação dos riscos de distorção relevante. Estou lá na fase do planejamento, no nível das afirmações, inclui a expectativa
de que os controles estão operando efetivamente. Legal? Muito bem. Bom, ao avaliar a efetividade operacional dos controles relevantes, o auditor deve avaliar se as distorções que foram detectadas pelos procedimentos substantivos indicam que os controles não estão operando efetivamente. A ausência de detecção de distorções por procedimentos substantivos, entretanto, não fornece evidência de auditoria de que os controles relacionados com a afirmação que está sendo testada são efetivos. Então, o que acontece? Quando o auditor vai para os procedimentos substantivos, se ele identifica alguma distorção relevante, o que o auditor tem que fazer? Verificar se aquela distorção relevante poderia ter sido evitada por um controle adequado. Compreendeu? Tem que verificar se aquela distorção relevante é uma falha do controle. Porque você tem os testes de controle. Então, se você identificar que o controle falhou, você tem que comunicar à entidade. Olha, o controle falhou. Passou pelo controle. Legal? Passou pelo controle e o controle falhou. Agora, se você vai para os procedimentos substantivos e não identifica distorção relevante, não significa que o controle funcionou bem. Então, os procedimentos substantivos só servem para indicar que o controle funcionou mal. Se você não encontra nenhuma distorção relevante nos procedimentos substantivos, isso não significa que os controles funcionaram adequadamente. Ou seja, o auditor não pode expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos sem realizar testes de controle. É isso que você precisa guardar. Legal? Ele não pode expressar uma opinião falando que está ok. Os controles internos estão ok. Se não fizer nenhum teste de controle. Agora, você pode chegar à conclusão que os controles internos não estão funcionando bem, aí você consegue, por procedimentos substantivos, onde você vê que uma distorção relevante, que deveria ter sido pega pelo controle, não foi. Beleza? Muito bem. Bom, a extensão desses testes de controle varia. Isso é uma questão de julgamento profissional. O auditor vai definir a extensão dos testes de controle de acordo com o seu julgamento profissional. Você já sabe que o auditor é um cético, deve ser, né? Um cético competente. Legal? Competente para quê? Para realizar o julgamento profissional. Ok? E é pelo julgamento profissional que o auditor determina a natureza, a extensão e a oportunidade dos testes de controle. Agora, lógico que a própria norma já traz alguns elementos que vão impactar nessas, tanto na natureza, quanto na oportunidade, quanto na extensão. Fatores que o auditor tem que ponderar. O tamanho e complexidade da empresa, lógico, quanto maior e mais complexa, mais testes, mais profundos terão que ser realizados. Os sistemas de informação contábil, quanto mais rígida a contabilidade, menos eu preciso me preocupar com testes de controle, quanto menos rígida a contabilidade, eu tenho que me preocupar mais com os testes de controle, legal, mas eu estou falando do sistema contábil como um todo, as garantias, a segurança que esse sistema contábil traz. As áreas de risco de auditoria, né? Quanto mais áreas com risco, lembra? Aqueles procedimentos de avaliação de risco, que são prévios, né? Quanto mais áreas de risco foram identificadas, áreas de risco significativo de distorção relevante, eu vou ter que fazer mais procedimentos de auditoria. Ok? Beleza, né? Mais testes de controle, em cima do controle interno, né? A natureza da documentação e o grau de descentralização e o grau de envolvimento da auditoria interna. Em princípio, quanto mais efetiva a auditoria interna, menos preocupação o auditor tem. Ok? Inclusive nos testes de controle, já que a auditoria interna faz parte do sistema de controle interno da empresa. Muito bem, a gente segue aqui, né? E aí nós temos o ambiente de controle, que é toda a política de controle da empresa e mais os procedimentos que são realizados. Bom, quando o auditor identifica desvio nos controles internos em que ele pretende confiar, lembra que o auditor vai testar o controle interno quando ele entende que aquele controle interno é útil para o trabalho e ele tem a intenção de confiar no controle interno. Quando o auditor identifica algum desvio nesse controle interno, que diz a norma? Que o auditor tem que fazer indagações específicas para entender esses assuntos e suas potenciais consequências e deve determinar o quê?
Se os testes de controle executados fornecem uma base apropriada para se confiar nos controles, professor, mas teve desvio? Como que o auditor vai dizer, eu posso confiar no controle, se for identificado desvios? Lembre-se sempre, o auditor não trabalha com 100% de certeza. O auditor trabalha sempre com o chamado risco de auditoria. Então, identificou um desvio. Aí o auditor se aprofunda, não é isso? Indagações, vai compreender melhor. De repente, aquele desvio foi uma má interpretação do auditor. Ou, de repente, aquele desvio, dada a dimensão do trabalho, é um desvio irrelevante. Então, pode ser que o auditor tenha como confirmar a rigidez dos controles internos, considerado risco de auditoria, mesmo na presença de um desvio. Ok? Agora, o auditor vai determinar, então, se pode confiar, se são necessários testes adicionais de controle. E a gente vai ver, né, que tanto os testes de controle quanto os procedimentos substantivos são modalidades de procedimentos de auditoria. E aí nós temos os testes em si, né? Observação, inspeção, circularização, que podem ser usados, guardadas as devidas proporções. Tem alguns que são mais específicos para procedimentos substantivos e alguns mais para teste de controle, mas que em princípio são usados os testes de auditoria, tanto nos testes de controle quanto nos procedimentos substantivos. Ok? Bom, então se são necessários testes adicionais de controle para poder formar a sua convicção, e se os riscos potenciais de distorção precisam ser tratados usando procedimentos substantivos. Então, se aqueles riscos de distorção que o auditor tinha como ideia resolver no âmbito do teste de controle, se será necessário realizar algum procedimento substantivo para conseguir identificar adequadamente aquele risco. Legal? Para conseguir formar uma convicção, né, sobre esse risco potencial. Muito bem. Bom, os procedimentos adicionais de auditoria, na auditoria externa, se chamam testes de controle ou procedimentos substantivos. Teste de controle é um teste do controle interno. Os procedimentos substantivos são os procedimentos adicionais, né, de auditoria realizados que não são de controle. Beleza? Os procedimentos substantivos. Quando a gente vai para a auditoria interna, aí nós temos assim, os testes de controle na auditoria interna são chamados testes de observância. Já os procedimentos substantivos da auditoria externa são chamados de testes substantivos na auditoria interna, que são testes destinados a avaliar a suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade. Legal? É importante você saber esses nomes, né? Porque às vezes na tua prova vem uma questão de auditoria interna. Aí você tem que saber, na auditoria interna, o que é um teste de observância. Teste de observância é teste de controle. É um teste de controle interno. E também tem que saber teste substantivo. Guarda, teste substantivo ou procedimento substantivo. Fica mais fácil aí para a sua prova. Beleza? Bom, agora que nós já entendemos os procedimentos de auditoria, quais são as grandes classes de procedimento de auditoria, nós vamos estudar os testes de auditoria propriamente dito. Nós vamos estudar o que o auditor faz, quais são os testes que o auditor faz. E esses testes podem ser realizados tanto na avaliação do risco, como nos testes de controle, quanto nos procedimentos substantivos, que se separam, né, se dividem em testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. Beleza? Esses testes de auditoria perpassam, né, todos os procedimentos, guardadas as devidas proporções. Por exemplo, eu vou fazer um teste de circularização, que é uma confirmação de informação com terceiros. Normalmente, essa confirmação de informação com terceiros está mais perto de um teste de detalhe. Normalmente é nesse âmbito que ela é feita. Mas não é proibido que você realize uma circularização para fazer um teste do controle interno. Não é possível, não é proibido. Por exemplo, você tem um procedimento para registro de pagamento de fornecedores. Aí você tem aquele procedimento e alguns mecanismos de controle sobre isso, ou controle interno, e aí você realiza uma circularização com esse fornecedor para verificar se esse controle interno está funcionando. Nesse controle interno consta que o fornecedor não foi pago e você confirma que esse fornecedor, se ele não foi pago mesmo. Legal? Então esses testes
de auditoria perpassam, né, na auditoria externa, todos os procedimentos de auditoria, guardadas as devidas proporções, aplicabilidade para cada caso concreto. Ok? Nós temos 7 testes de auditoria previstos na NBCTA 500, que é a NBCTA que trata da auditoria externa. Nós temos a inspeção, a observação, o cálculo-recálculo, os procedimentos analíticos, a indagação, a reexecução e a confirmação externa. Eu vou aproveitar esse slide para te dar uma noção geral sobre cada um desses testes de auditoria. Depois, na sequência, nós vamos descer a detalhes de cada um deles. Beleza? Mas eu te dou um panorama geral. Inspeção. Inspeção é quando o auditor vai ele verificar a existência de alguma coisa. Então tem muito a ver a inspeção com a existência de algo físico ou pode ser até documental. Um contrato, você pede um contrato para você ver. Isso é uma inspeção. Você vê uma máquina registrada no ativo fixo, fala, eu vou lá ver se essa máquina existe. Ok? Então a inspeção é um procedimento realizado pelo auditor. O segundo procedimento que nós temos é a observação. Na observação, o auditor não faz, ok? Na inspeção, o auditor vai lá e faz, ele inspeciona. Na observação, o auditor não faz. O auditor observa um procedimento realizado pela empresa. Então, o auditor fica lá observando. Que um procedimento muito comum de observação é o auditor acompanhar a realização do inventário. Então, a empresa faz o inventário e o auditor fica lá. O auditor, normalmente, a empresa tem um procedimento estabelecido para fazer o inventário. O auditor fica vendo se esse procedimento está sendo seguido ou não. Legal? Vai ver se o procedimento é um procedimento adequado. Esse é o procedimento de observação, é o teste de observação. Nós temos o teste de cálculo/recálculo, o nome já diz, né? É você refazer o cálculo ou recálculo que a empresa fez. Por exemplo, uma empresa tem um investimento relevante e, portanto, avalia esse investimento por equivalência patrimonial. Se a empresa avalia esse investimento por equivalência patrimonial, os resultados da empresa investida têm que ser refletidos na contabilidade da investidora, em função do percentual de participação. Então você pode fazer um cálculo para verificar se a equivalência patrimonial está certa, né? Cálculo/recálculo, né? Você pega a participação da investidora, vê o resultado da investida, aplica o percentual e vê se refletiu no resultado. Beleza? É mais um teste de auditoria. Nós temos os procedimentos analíticos, também chamado de revisão analítica, que nada mais é do que você buscar padrões recorrentes e verificar se esses padrões recorrentes estão presentes na empresa que você está auditando. Pode ser margem de folha de pagamento sobre a receita, margem bruta de lucro, legal, do setor, da empresa historicamente. Você vai dar uma olhada se as suas demonstrações contábeis que você está auditando guardam esses padrões que eram esperados. Se não tiver de acordo com o padrão, você vai ter que fazer alguns outros testes de auditoria. Porque não dá para concluir só com base que não está respeitando um padrão histórico que está necessariamente com distorção relevante. Ok? Mas ajuda, né? Porque se está no padrão, você já pode tirar uma conclusão que parece que está tudo bem. Temos o procedimento de indagação. Indagação é um procedimento que você faz perguntas, normalmente orais, normalmente para pessoas da entidade, legal? Chama a sua atenção para isso porque existe o procedimento de confirmação externa, a circularização, que se diferencia da mera indagação. A confirmação externa, a circularização é sempre por escrito, e obviamente é sempre com terceiros, é uma confirmação externa, beleza? E por fim nós ainda temos o procedimento de reexecução, né? O procedimento de reexecução é você refazer alguma coisa. Por exemplo, quando o auditor avalia os controles internos de uma empresa, o auditor necessariamente tem que executar novamente, ou seja, reexecutar, alguns procedimentos de controle interno, para poder confirmar se aquele controle interno realmente é eficaz ou não. Beleza? Isso é muito importante quando o auditor tem a intenção de utilizar trabalhos dos auditores internos. A norma obriga que o auditor refaça uma parte do trabalho, para poder pegar confiança que o trabalho foi bem feito. Legal? Então nós tivemos um panorama, agora vamos descer aos detalhes, né, de cada um dos testes. O primeiro é a inspeção. A inspeção tem por finalidade o exame de registros ou documentos,
de ativos tangíveis e exame físico de um ativo tangível. Essa é a grande relevância, ok? O exame físico. Sei lá e ver se aquele ativo realmente existe. Está escriturado na contabilidade, você vai lá e verifica, essa máquina está escriturada e realmente ela está aqui no parque industrial. Legal? Olha lá, os documentos podem ser evidência direta da auditoria sobre a existência de algo, mas não da sua propriedade ou valor. Então, os documentos podem provar a existência de algo, mas não necessariamente a sua propriedade ou o seu valor. Quando a gente fala de bens imóveis, a propriedade é comprovada mediante registro em cartório de registro de imóveis. Legal? O valor, em princípio, o documento deve indicar um valor real, mas não é uma prova cabal. Então, o auditor pode ter que fazer procedimentos de auditoria para confirmar o valor que está no documento. Legal? Vendo que a inspeção pode ser, né? Pode recair em registros / documentos. Bom, procedimento de observação, já falei para você. É o exame de um processo ou procedimento executado por outros. Exemplo, acompanhamento do inventário. Você só pode observar o que está acontecendo, você não tem como observar o que já foi feito. O que já foi feito, você pode tentar fazer uma inspeção com base nos documentos que já foram feitos, foram produzidos. Legal? Mas não dá para observar algo que aconteceu no passado. Você só consegue observar algo que está acontecendo no presente. Legal? Mas é um procedimento muito importante de auditoria. Olha lá. Se o auditor faz um exame físico de um ativo tangível, o procedimento é inspeção. Caso o auditor acompanhe a contagem física de estoque realizada por um funcionário, aí nós estamos na observação. Então, na inspeção, o auditor faz. Na observação, o auditor acompanha alguém fazendo. Beleza? Essa diferença para você? Legal? Seguimos aqui. Vamos para o próximo teste. Cálculo / recálculo. Como eu já te expliquei, é a verificação da exatidão matemática de um documento ou de um registro. No cálculo ou recálculo, o auditor refaz os cálculos da empresa. Ah, professor, e por que não chama reexecução? Bom, porque a reexecução é para a reexecução de outras atividades. Se for mero cálculo, o procedimento se chama de cálculo / recálculo. Você tem que saber, tem que conhecer os procedimentos de auditoria. Os testes de auditoria caem em prova, legal? Então nós temos aquela árvore que eu montei para você dos procedimentos possíveis e agora nós estamos preenchendo aquela árvore. Lembrando que os testes de auditoria, em princípio, são aplicáveis a todos aqueles procedimentos. Beleza? Seguimos. Procedimentos analíticos, né? Anteriormente chamada de revisão analítica. O que é? Análise de dados históricos da empresa e de outras empresas do mesmo ramo para identificar dados que fujam do padrão esperado. A revisão analítica é você definir um padrão que ocorreu ao longo do tempo, pode ser do setor econômico, pode ser da própria empresa, e de acordo com esse padrão, você verificar se esse padrão está presente na escrituração contábil objeto de análise. Como eu já disse para você, o fato da sua escrituração que você está auditando não estar no padrão esperado não significa que tem problema, porque de repente aconteceu alguma coisa extraordinária naquele ano. De repente teve uma pandemia, e a pandemia mudou tudo. O governo edita uma medida e fala, olha, eu vou pagar uma parte do salário, você pode suspender o contrato. Então tem um monte de coisa, legal? Mas a revisão analítica é importante, notadamente, quando o padrão bate. Quando o padrão bate, a revisão analítica é muito útil. Quando não bate, ela levanta uma bandeira amarela. É uma atenção. O auditor vai ter que se aprofundar nos trabalhos. Quando ele realiza uma revisão analítica, né? Hoje chamado, né, de procedimentos analíticos, pelo NBCTA 520, e em cima disso, o auditor fundamenta as suas opiniões. No nosso curso de auditoria pelo Zoom, que vai começar dia 15 de setembro, nós vamos destrinchar a NBCTA 520, ok? Que é a NBCTA que trata, né, da revisão analítica, beleza? Dos procedimentos analíticos. Muito bem. O próximo teste de auditoria que nós temos é a indagação. Olha, é a busca de informação junto a pessoas com conhecimento. É uma definição bem genérica, isso está na norma, tá? Está no NBCTA 500. Aí eu pus aqui uma observação para você muito, mas muito importante. Acompanha aqui comigo. Olha lá. A indagação não se confunde com circularização.
pois ela inclui questionamentos escritos formais e informais, inclusive orais. A indagação sozinha geralmente não fornece evidência de auditoria suficiente, da ausência de distorção relevante no nível da afirmação, nem da eficácia dos controles. Então a indagação, primeiro, ela pode ser feita para pessoas da empresa e também para fora. E ela não tem toda a formalidade de uma circularização. A indagação, ela não tem todo o peso de uma circularização. A circularização, que é o procedimento de confirmação externa, é o procedimento de auditoria, em muitos casos, mais relevante. Porque você confirma as informações das demonstrações financeiras da empresa auditada com terceiros, que não têm interesse, em princípio, de mentir para o auditor. Ok? As indagações também têm um problema, né? Que normalmente as respostas às indagações são formais, aliás, são informais, podendo ser verbais ou escritas, mas por escritos feitos posteriormente à indagação. Já no caso de circularização, o auditor pergunta para um terceiro sobre uma informação, esse terceiro responde, mas com base no registro precedente que ele tem. Compreendeu? Por isso que a indagação normalmente não traz uma evidência de auditoria forte, e já a circularização, que é a confirmação externa, traz evidência de auditoria forte porque vem de um terceiro. Lembre de uma coisa, as evidências de auditoria em regra são persuasivas e não conclusivas. Portanto, uma questão super relevante, quando a gente estuda evidência de auditoria, é estudar a sua confiabilidade. E aí nós temos em norma isso. A evidência obtida com terceiros é mais confiável do que a evidência que decorre, né, de informações prestadas pela própria empresa. Beleza? Por isso que a circularização é tão importante. O procedimento de reexecução nada mais é do que o auditor reexecutar algum procedimento que já foi realizado pelo controle interno da entidade. Lembrando que o auditor precisa reexecutar parte do controle interno, notadamente dos procedimentos de auditoria interna, se o auditor quiser utilizar os trabalhos dos auditores internos como evidência de auditoria. Veja um ponto importante. O auditor não pode substituir o seu trabalho pelo trabalho dos auditores internos. Sob pena do auditor interno, auditor externo, não se familiarizar com a empresa e acabar se dissociando do trabalho. Então, as normas de auditoria, quando tratam da utilização de trabalhos dos auditores internos pelos auditores independentes, deixam claro que esses trabalhos não podem chegar em uma dimensão tão grande a ponto de dissociar o auditor externo do escopo do trabalho. Beleza? Isso é muito, muito, muito importante na matéria de auditoria. Bom, o teste que chama mais a nossa atenção, quando a gente fala nos testes de auditoria, é o teste de circularização, a chamada confirmação externa, que é objeto de uma NBCTA específica 505. Eu aproveito aqui também para te explicar um ponto. Nós vamos estudar a NBCTA 505 em detalhes no nosso curso pelo Zoom, ok? Por quê? Porque o assunto circularização é importantíssimo em auditoria, tanto que tem uma NBCTA específica para isso. Beleza? Legal? Bom, qual é a finalidade da confirmação externa? É obter uma resposta escrita de um terceiro, a chamada carta de confirmação. Então você tem a demonstração financeira, ela tem uma determinada informação e você quer ver se esse terceiro confirma essa informação, ok? Por exemplo, você tem lá um cliente, né, com contas a receber na contabilidade da sua empresa que está em aberto e é um cliente já antigo. Você fala, será que essa empresa não recebeu desse cliente e desviou o dinheiro? O que você faz? Você manda, né, uma comunicação para esse cliente para ele confirmar se ele ainda tem essa dívida em aberto. Beleza? Isso é circularizar. Muito bem. Bom, existem dois tipos de circularização, né? Nós não vamos nos aprofundar em todos os detalhes da NBCTA 505, mas vamos ver os aspectos mais assim superficiais, né? Objeto aqui do nosso evento, o nosso evento não é sobre circularização, né? Existem dois tipos de circularização. A circularização positiva
que ela é mais persuasiva para o auditor. Por quê? Porque o auditor espera uma resposta, ou seja, o auditor manda uma carta, manda uma correspondência para a parte que confirma e diz, me responda, me responda. A ausência de resposta para o auditor é um nada. Beleza? Então, lógico, na hora que vem a resposta para o auditor, isso vai ter um peso. Por que é importante falar disso? Porque existe a circularização negativa. Na circularização negativa, é uma circularização que traz uma evidência de auditoria mais pobre. Por quê? Porque o auditor, na circularização negativa, somente espera uma resposta caso a parte que confirma discorde da informação. Então você manda e fala, tem essa informação aqui, inclusive, né? Essa circularização negativa, ela é em preto, né? Porque você indica a informação, inclusive o valor. Legal? A gente vai ver que pode ser em preto ou em branco, né? Aí você manda e você diz assim, ó, se você não responder, eu vou entender que está tudo bem. Qual é o problema para o auditor? O auditor não sabe se aquela parte que devia confirmar, ela não respondeu porque está tudo bem, ou ela não respondeu porque ela não está nem aí. Você entendeu? Então essa evidência de auditoria em circularização negativa, ela não é muito forte. Beleza? Já na circularização positiva é. Porque o auditor sempre espera uma resposta na circularização positiva. E é irrelevante se a parte confirmar, que confirma, né, concorda ou discorda da afirmação. Se ela concordar, legal, eu cheguei numa evidência de auditoria forte de que as informações contábeis estão ok. E se a parte discorda, ok, eu cheguei numa evidência forte de auditoria que tem distorção naquelas demonstrações financeiras. Se a distorção é relevante ou não, é julgamento profissional, mas que tem distorção, tem. Beleza? Ponto importante aqui para sua prova. Presta atenção, hora de você tirar aquela fotinho, não é isso? E fazer uma postagem com isso que eu vou, com esse quadro e com o que eu vou te explicar agora. Olha lá. Confirmação negativa como único procedimento substantivo. Eu posso, em procedimento de auditoria, utilizar apenas, fazer unicamente o teste de circularização negativa como único procedimento. Olha o que nós temos. As normas estabelecem as condições para a circularização negativa como único procedimento substantivo. Para que o auditor possa utilizar unicamente circularização negativa como procedimento substantivo, lembra que tem o teste de controle de procedimento substantivo? Como procedimento substantivo, essas condições aí que estão no quadro, na tua tela, devem estar presentes. Vamos lá. O risco de distorção relevante tem que ter sido avaliado como baixo, ou seja, existe o risco, mas ele é baixo, significativo ainda, porque se não for significativo não precisa nem testar. A efetividade operacional dos controles relevantes para a informação, ou seja, os controles operacionais são efetivos. A informação a ser confirmada compreende um grande número de saldos contábeis, transações ou condições homogêneas de pequena magnitude. É o que acontece, aí você manda um monte de circularizações negativas, os valores não são muito expressivos, então você vai receber diversas respostas, e muitas você também não vai receber. Mas as que você não recebe, você dá como ok, até porque os valores são pequenos, tranquilo. Expectativa de taxa de exceção muito pequena, desconformidade, isso aqui é bem importante. Por quê? Quando eu mando uma circularização negativa, eu sei que vai ter um monte de gente que não vai responder porque não deu bola. Então, se eu acho que é um lugar que tem problema, é ruim eu fazer uma circularização negativa. Posso fazer uma circularização negativa quando a situação parece estar ok. Legal? Eu vou fazer o teste, mas parece que está ok. Beleza? E além disso, a ausência da ciência, de motivo, que levasse os terceiros a ignorar a solicitação de confirmação. Ou seja, você não tem conhecimento de nenhuma situação que fizesse deliberadamente esses terceiros desconsiderar a carta de confirmação que você mandou. Beleza? Legal. Bom, os tipos, então, eu posso ter uma circularização positiva, que eu espero uma resposta necessariamente, ou uma circularização negativa. E quando eu mando essa carta, eu posso fazer a circularização em preto ou a circularização em branco. Legal? São tipos de circularização positiva, que eu espero uma resposta. Se eu faço uma circularização em preto, o auditor coloca o valor. Ok? O auditor coloca o valor. Se o auditor coloca o valor, o que acontece? Para a parte que confirma, fica mais fácil confirmar, mais cômodo,
Mas tem um risco da parte confirmar sem nem olhar o valor. Então a circularização positiva em preto, ela traz uma evidência de auditoria pior do que a circularização positiva em branco. Porque na circularização positiva em branco, além de eu mandar a cartinha e falar, olha, eu quero que você me confirme que você ainda está devendo aqui para a empresa, você coloca lá e me diga qual é o valor. Então quando a pessoa, esse terceiro, põe o valor e bate com o valor que você tem, pô, aí é uma evidência de auditoria muito mais forte. Legal? Veja o que eu pus aqui para você. Ó, na circularização positiva em preto, o auditor aponta o valor a ser confirmado. Você tem uma menor confiabilidade, lógico, porque o valor já está colocado, mas uma chance maior de resposta, porque é mais fácil para ser confirmado. Mais fácil também, às vezes, meio chutado. Beleza? Já quando é em branco, o auditor não aponta o valor. O auditor diz assim, ó, tem uma dívida sua em aberto aqui, ou tem um crédito seu em aberto aqui. Confirme a existência dessa dívida ou desse crédito e me aponte o valor. Lógico que quando vem a resposta, você tem uma maior confiabilidade, porque você vem uma informação do terceiro, inclusive quantificada, e pode bater ou não bater. Legal? Vem uma informação mais relevante, mas ela dá trabalho para o terceiro. Aí o terceiro fala, para que eu vou atrás disso? Dane-se, eu não vou responder, entendeu? Então o auditor, de acordo com a sua experiência, olha lá o julgamento profissional, tem que ver o que faz mais sentido para aquele caso. Se faz mais sentido fazer uma circularização em preto, ou uma circularização em branco, ou fazer um mix delas. Porque lembra, o auditor sempre está buscando evidência de auditoria. Tranquilo? Para formar a sua convicção. Bom, e quando o auditor se depara com óbices à circularização? E esses óbices aí, muitas vezes, são da própria administração da empresa. A empresa fala assim, não manda circularizar com tal cara lá não, porque nós tivemos uma desavença, ele não vai falar a verdade, compreende? E aí? E aí, como que fica o auditor? Olha lá, a recusa da administração em permitir que o auditor envie solicitações de confirmação constitui uma limitação sobre a evidência de auditoria que o auditor deseja obter. Ele deve, portanto, indagar sobre as razões para a limitação. Porque pode fazer sentido, como por exemplo essa questão dessa briga comercial. Ou pode não fazer sentido nenhum. E o auditor vai falar, mas por que não está querendo que eu circularize? Porque eu vou identificar algum problema? Legal? Olha lá, o auditor deve buscar evidência de auditoria acerca da validade e razoabilidade dos motivos que a empresa alega para que não seja feita a circularização. Ou seja, o auditor vai ter que testar a razão dada pela empresa para se opor à circularização. Então, o auditor tem que testar a negativa de circularização feita pela empresa, beleza? Para ver se ela faz sentido ou não. Muito bem. Bom, quais são os resultados possíveis da circularização? Quais são as respostas possíveis e qual é a consequência? Bom, se a resposta for apropriada, ou seja, é a resposta que o auditor esperava receber, notadamente na circularização positiva, e notadamente mais ainda, circularização positiva em branco, o auditor obteve uma forte evidência de auditoria. É isso que o auditor quer, né? Uma resposta apropriada. Beleza? Seguimos. E se o auditor recebe uma resposta não confiável? Ou seja, veio a resposta, mas o auditor olha aquela resposta e fala, isso aqui para mim não está legal não. O que tem que fazer o auditor? Realizar outro procedimento de auditoria. Tá? Vai ter que realizar procedimentos substantivos adicionais, porque ele precisa de uma evidência e não conseguiu, porque recebeu uma resposta não confiável. Bom, se o auditor não receber a resposta em uma circularização positiva, o que o auditor faz? Lembra que na circularização positiva você quer a resposta. O que ele faz? Solicita de novo e já começa a fazer procedimentos adicionais, porque tem uma chance grande de ser frustrada essa circularização positiva. Legal? E na circularização negativa? Bom, na circularização negativa, se o auditor não recebe a resposta, ele obtém uma evidência de auditoria, mas uma evidência fraca. Porque essa não resposta pode ser apenas um desleixo. Compreendeu? Então eu tenho uma evidência forte quando eu recebo uma resposta apropriada, que confirma.
E se eu recebo uma resposta que não confirma, também tem evidência de auditoria? Com certeza, e evidência forte também. Olha lá, uma resposta com exceção. Esse é o nome, tá? Resposta com exceção. Quando o auditor recebe uma resposta com exceção, o auditor está perante uma não confirmação. E a não confirmação também é uma evidência forte de auditoria, uma evidência forte de que tem problema. Na resposta apropriada, eu tenho uma evidência de auditoria forte de que não tem problema. Já na resposta com exceção, eu tenho uma evidência forte que há problema. E quando eu chego numa evidência forte que há problema, o que o auditor faz? Faz procedimentos adicionais, porque foi identificado um problema. Vamos ver o quanto esse problema está espalhado nas demonstrações financeiras. Compreendeu? Então, quando tudo dá certo, deu certo. Se não der certo, se der errado, se a resposta for com exceção, você tem que aprofundar as suas análises para você poder verificar o tamanho do problema. Beleza? Pode ser um erro, pode ser uma fraude. Legal? Bom, olha lá. O auditor, além de realizar os testes de auditoria relativos às demonstrações financeiras, o auditor tem o dever de olhar a divulgação, se a divulgação das demonstrações financeiras está adequada. Inclusive, a NBCTA, que trata da opinião do auditor, diz assim: se a contabilidade está toda bonitinha, mas a sua divulgação é viciada, o auditor faz um parecer com ressalva, ressalvando a divulgação. Legal? Então o auditor também tem que fazer procedimento de auditoria relativo à divulgação das demonstrações financeiras. Olha lá, o auditor deve executar procedimentos de auditoria para avaliar se a apresentação das demonstrações contábeis como um todo está de acordo com a estrutura do relatório financeiro. Ao fazer essa avaliação, o auditor deve considerar se as demonstrações contábeis estão apresentadas de forma a refletir a adequada classificação e descrição de informações financeiras e transações, eventos e condições subjacentes, e a apresentação, estrutura e conteúdo das demonstrações contábeis. Isso é muito importante. Que as normas de auditoria também tratam da divulgação das informações financeiras. E o auditor precisa verificar se a divulgação também está legal. Compreendeu? Então tem que realizar procedimentos de auditoria, inclusive sobre a divulgação. Bom, a gente vai fechar essa aula vendo os 3 testes de auditoria previstos na NBCTI 01. Então veja, para a auditoria externa nós temos 7 tipos de teste previsto. Na auditoria interna nós temos só 3 tipos de teste. Isso significa que na auditoria interna só pode fazer esses 3 tipos de teste? Em princípio não, pessoal. Em princípio, as normas dos auditores independentes, dos auditores externos, se aplicam de forma subsidiária aos auditores internos. Legal? Mas você precisa saber que na NBCTI 01 só temos 3 testes e o escopo deles. Então vem aqui comigo. Olha lá. Nós temos o teste de inspeção, que é a verificação de registros, documentos e ativos tangíveis. E é realmente um irmãozinho, né, da inspeção da auditoria externa. O procedimento de observação, acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua execução, que também é o irmãozinho do teste de observação dos auditores independentes. E o teste de investigação e confirmação, obtenção de informação perante PF ou PJ, conhecedoras das transações e das operações dentro ou fora da entidade. Seria um mix aí de indagação mais confirmação externa, né? Circularização. Esses testes, né, são todos testes de observância, ou seja, né, lá na norma de auditoria interna, qualificados como testes de controle interno. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês, colaborar aí com a aprovação de cada um de vocês. Eu te convido a você acompanhar os nossos eventos no nosso canal do YouTube, né? Você está acompanhando aqui, sempre acompanha os nossos eventos. Te convido a ir no site da Qualis, qualisconcursos.com.br. Nós temos o nosso curso pelo Zoom, novo módulo do curso pelo Zoom, disponível aí para você adquirir.
Legal? Além dos cursos do TCM São Paulo, nós temos curso de teoria, curso de exercícios, temos um curso de contabilidade básica, curso de informática, tudo isso lá no nosso site. Eu te convido a ir lá e conhecer os produtos aí que nós temos disponíveis para você. Legal? Um abraço para você, bons estudos e até a próxima.